fala justificados pela fé. O escritor aos Hebreus, ao narrar esta história tão importante, mostrando a galeria dos heróis da fé, homens que acreditaram nas promessas de Deus, morreram crendo nessas promessas. E é tão importante que o escritor narra para os irmãos dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maiores sacrifícios do que Caim, pelo qual o alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes que sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Todo esse capítulo ele fala justamente dos heróis, de homens que passaram por muitas lutas, batalhas na sua vida, mas eles foram fiéis ao Senhor, foram fiéis à sua palavra, acreditaram na promessa de Deus e se firmaram nesta promessa, e eles andaram com essa esperança. É por isso que está aqui registrados estes heróis, estes homens que venceram. E o escritor aos Hebreus é tão importante que quando ele chega no capítulo 11, é porque ele tem mostrado a Cristo desde os primeiros capítulos desta carta. Ele tem revelado a supremacia de Cristo para os judeus, aqueles judeus cristãos que estavam agora voltando para o velho judaísmo e abrindo mão da confissão que um dia eles fizeram ao lado de Cristo Jesus para segui-lo. Por causa da perseguição, muitos esmoreceram no caminho. Muitos estavam esmorecendo e voltando para o velho judaísmo. Então o escritor aos Hebreus, quando ele chega no capítulo 11, ele começa a mostrar que só possamos alcançar os favores de Deus e ter uma vida com Cristo se nós tivermos fé. E é tão importante que ele diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção, tem versões que falam mais a convicção daquilo que se espera. O que o escritor está dizendo é que N promessas o Senhor fez para o seu povo, como também para a sua igreja. Mas uma das maiores promessas que o Senhor fez ainda estava para se cumprir. Porque quando nós olhamos para este versículo 1 do capítulo 11, muitas pessoas eles têm usado esse versículo até de forma errada, e dizendo que se você não tem um carro, você vai ter, que você só precisa de fé. Se você não tem casa, você vai ter. Mas o cerne da questão e o que o escritor está mostrando aqui, está falando justamente acerca da vinda do Messias, da segunda vinda do Senhor Jesus. Porque para aqueles que estavam naqueles dias e para nós que aqui estamos trilhando este caminho,
a vinda de Jesus ainda é futuro. Nós cremos pela fé que Jesus virá buscar a sua igreja. É por isso que ele está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera. Nós temos convicção de que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. E é com esta convicção, é nesta esperança que nós estamos prosseguindo, trilhando esse caminho, embora que nós enfrentamos lutas, desafios, embates na nossa vida, mas a nossa confiança em Deus, a fé que temos que Ele vai vir, isso nos dá confiança, isso nos dá esperança. É por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalônicos, ele diz: irmãos, eu não quero que vocês não sejam ignorantes acerca da vinda de Jesus. Não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos pensar como aqueles que não têm esperança pensam. Porque por algum tempo, aqueles que não tinham esperança acreditaram, mas por alguma razão eles perderam essa esperança. E perdendo essa esperança, logo a fé dessas pessoas vai embora e eles deixam de acreditar que Jesus virá. E Paulo, escrevendo para eles, motiva os irmãos de Tessalônica e diz: olha, que vocês não sejam como eles, que vocês não sejam como aqueles que não têm esperança. Mas Paulo recomenda que nós temos que prosseguir, que nós temos que acreditar, que nós temos que perseverar, que nós temos que crer na palavra de Deus, porque a vinda de Jesus é algo certa. A vinda de Jesus gera em nós o quê? Uma certeza e uma confiança que temos. E a prova disso, o escritor aos Hebreus, ele diz: olha, a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Se nós olharmos e falarmos de fé, logo nós vamos entender que o Senhor um dia falou para um homem chamado Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E o próprio escritor aos Hebreus, ele diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas ele também diz, Paulo diz que Abraão se fortalecia no Senhor, dando glória a Deus. Observe claramente, irmãos, que a fé, ela nos faz acreditar no invisível e no sobrenatural. A fé, ela nos faz possuir sem apalpar. Embora que você não esteja vendo, mas você diz: eu creio. Por que eu creio? Porque a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que crer, acreditar, porque tudo torna-se possível ao que crer. E o que é que nos faz crer? É a palavra, gera em nós fé, confiança e certeza. É por isso que aquele que tem fé e confia em Cristo, ele não anda na dúvida, ele anda na certeza. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele se revela, mais Ele inspira em mim confiança, essa credibilidade que eu posso confiar nele. E se uma vez eu confio nele, eu confio na sua palavra, eu vou orar e o Senhor vai responder a minha oração. Eu vou apresentar vidas diante de Deus, apresentar pessoas que elas podem sim ser restauradas e o Senhor vai restaurar. Por quê? Porque os antigos alcançaram os favores de Deus, porque eles acreditaram. Acreditaram. A fé gera em nós certeza, irmãos. A fé, ela vai gerar em nós confiança. Vamos credibilizar o que a palavra de Deus está nos instruindo. É por isso que o escritor diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Foi pela fé que entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
Olha só, irmãos, o que o escritor, ele está nos levando a sairmos de uma esfera terrena, de uma esfera simplesmente superficial, de uma esfera natural. E qual é o exemplo que ele usa que nós devemos crer nesta palavra? Ele está dizendo: os mundos foram criados pela palavra. Os mundos foram criados, o cosmos foi criado pela palavra de Deus. Porque se nós olharmos Gênesis desde o capítulo 1, o próprio Deus está dizendo: haja, se faz, haja terra, haja luz, haja os seres, haja o que? Árvores, haja os seres marítimos, haja os seres terrestres. Os mundos foram criados por meio da palavra. O escritor está dizendo: acreditem que se uma vez vocês crendo nesta palavra, eu estou dando a vocês certeza, segurança, eu estou apresentando coisas concretas a vocês, que aquelas coisas que não existiram por meio da palavra, elas passaram a existir. Eu estou dando provas concretas, que aquilo que os olhos estão vendo, aquilo que as mãos estão apalpando, essas coisas, uns dias elas não existiam e elas passaram a existir. Isso é certeza, que a palavra de Deus está nos dando segurança, que essa palavra ela não é vã, essa palavra ela vai gerar em nós certeza e confiança. E a prova disso é que ele diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Os mundos foram criados, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A prova disso é que aquilo que se vê hoje, aquilo que é palpável, essas coisas hoje que eu posso pegar, que eu posso apalpar, elas foram criadas de coisas que eu não via, de coisas que não existiam. Mas o próprio Deus trouxe as coisas que não existiam a existirem, as coisas inexistentes à existência, as coisas que eram abstratas, hoje eu posso apalpar. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é tão poderoso, que aquilo que não existe, Ele faz existir, aquilo que os olhos humanos não vê, Ele faz ver, torna-se palpável. Ele está falando de algo tão profundo e sobrenatural, irmãos, para que nós não venhamos duvidar de forma nenhuma da soberania e do poder desse Deus, que agora eles estavam retrocedendo. É como se o escritor estivesse dizendo: vocês querem um motivo para não retrocederem, para não voltar ao velho judaísmo, continuar preso aonde vocês viveram tanto tempo presos em tradições, costumes. Eu vou dar uma razão para vocês não voltarem. Somente a fé de vocês transportarão vocês para o sobrenatural de Deus, para que nós possamos alcançar o sobrenatural de Deus. Essa palavra tão pequena que tem um efeito tão grande quando se crê. Porque a fé, como eu disse, ela te faz ver o invisível, o sobrenatural. Ela te transporta para algo sublime, sobrenatural. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio que o milagre vai acontecer. Eu creio que a restauração é certa. Eu creio que o Deus que eu sirvo é um Deus que faz as coisas que não existem, elas fazem elas existirem. Aquilo que os meus olhos físicos, eles não veem, mas se eu crer pelos olhos da fé, eu posso ver o sobrenatural de Deus. Porque um certo comentarista, ele diz que o sobrenatural de Deus para ele é natural, porque está na sua dimensão, está no seu controle. Torna-se sobrenatural para nós, que somos tão limitados, terrenos. Mas quando nós olhamos com as lentes do Espírito, nós começamos a ver o sobrenatural de Deus agir. E a prova disso, irmãos, que ele começa a discorrer. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maiores sacrifícios que Caim.
Abel acreditava piamente que aquilo que ele estava oferecendo a Deus era tão agradável, que aquilo era aceitável diante de Deus. Irmãos, quando Deus coloca propósito no nosso coração para nós servir, e quando nós estamos nesta dimensão, há uma liberalidade no nosso coração. Aquilo que é terreno, aquilo que é perecível, não me prende mais. Eu sei que o que eu estou oferecendo para Deus é agradável. Aquilo que eu estou oferecendo para Deus com um coração tão voluntário tem efeitos eternos, que a própria Bíblia diz que depois da morte de Abel, as suas obras ainda falam. Efeito sobrenatural. É algo que eu faço, meu, para Deus com tanta dedicação, e creio que aquilo que eu estou oferecendo está em uma condição que o próprio Deus estabelece, que eu sei que eu estou oferecendo, Deus vai ser glorificado. E o que é que me dá certeza disso? A minha fé. A nossa fé precisa ser exercitada. É um exercício. É praticando dia após dia, é me aprofundando nessa palavra, é estreitando a minha relação com Deus, que vai gerar o quê? Essa intimidade, certeza, e vai produzir em mim segurança. Não é mais a dúvida que vai permear a minha mente, mas é a certeza que eu tenho, que Deus vai ouvir o que eu estou pregando, Deus vai ouvir o que eu estou ministrando, é a minha oração que vai ser ouvida diante do Senhor. A minha fé produz isso. É por isso que Tiago recomenda que nós devemos exercitar, praticar. Tem fé? Tenho. Por mostre as tuas obras. Mostre obras de quem tem fé e que exercita essa fé, que pratica isso na sua vivência, no seu cotidiano, dia após dia, através das suas ações, da sua vivência. Porque às vezes as pessoas pensam que ter fé é algo tão difícil de ser alcançado e de ser demonstrado. Abel oferecia isso na sua vivência, oferecendo a Deus seus sacrifícios. Uma vida de intimidade, de relação com Deus. Isso fez com que ele alcançasse favores diante de Deus. A ponto, irmãos, de ser aceito por ele, enquanto o seu irmão foi reprovado. Porque aquilo que Abel tanto zelava e oferecia com um coração tão voluntário e voltado para Deus, Caim murmurava. É por isso que não foi aceito as suas ofertas. E o Senhor fala coisas mais importantes. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque foi um homem, irmãos, que andou com Deus em um tempo tão difícil, onde os outros não queriam Deus. Enoque fez diferença, servindo ao Senhor. E a sua forma de viver, a sua forma de servir, como ele se comportava diante de Deus, na sua vivência, Deus se agradou tanto de Enoque, que diz que ele tomou para si. Enoque foi arrebatado. As pessoas que conheciam Enoque, um certo dia Enoque desapareceu. E o texto bíblico diz claramente que Deus se agradou tanto de Enoque, que Deus o tomou para si e não permitiu que Enoque provasse a morte. Ele foi transladado, ele foi arrebatado. E aí, irmãos, o escritor aos Hebreus, ele mostra o perfil do cristão na sua vivência que agrada a Deus. Verso 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé é impossível. Irmãos, um cristão sem fé, ele não acredita no sobrenatural. Ele não acredita em uma provisão de Deus. Ele não acredita em uma restauração. Ele não acredita em milagres. Porque ele está falando de uma fé ativa. De uma fé que nós apresentamos com a nossa vivência no dia a dia. Então, sem essa fé que glorifique, que exalte a Deus, que reconhece os favores de Deus, que conhece, reconhece o sobrenatural de Deus, ele diz, sem essa fé é impossível agradar ao Senhor. Não se pode agradar a Deus sem fé. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. O homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. O homem natural, ele acredita no que vê. Ele acredita no que é palpável. Ele acredita no que existe. Já o homem espiritual, ele vive e acredita pelo que crê. Eu creio. Alguém pode estar dizendo assim, mas tu não está vendo nenhuma luz diante de ti. Diz, mas eu creio que o Deus que eu sirvo, Ele pode. Ele é a luz. Ele pode derrubar muros e me dar vitória. Ele pode mover um exército ao meu favor. Ele pode dar ordem aos seus anjos a meu respeito. E eles vão me livrar. E eles vão cuidar de mim. Ele vai providenciar. Por quê? Porque eu creio. Então, o cristão espiritual, ele acredita no sobrenatural. E é mediante esta visão que nós andamos. O céu pode estar cerrado diante de nós. Foi assim que Eliseu pediu para Deus abrir os olhos de Geazi. Geazi era um servo de Eliseu. Mas era um homem que tinha uma mente materialista. Não era um ser espiritual. No dia que viu o exército assírio cercando Jerusalém, aquele homem, ele disse, olha meu senhor, como é numeroso o exército assírio que nos cerca. E o Senhor, Eliseu disse assim, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja o que eu estou vendo. E o Senhor abriu os olhos de Geazi. E Geazi contemplou que o exército que estava sobre aquele exército assírio era de sobremodo numeroso. Enquanto nós estamos olhando com um olhar carnal e superficial, nós estamos deixando de ver o sobrenatural, que é muito mais grandioso. É por isso que nós temos que andar por fé e não por vista. A Bíblia sempre vai nos dizer que nós temos que andar pela fé. O justo viverá pela fé. E acreditar, irmãos, no sobrenatural. Essa é a visão que o escritor aos Hebreus, ele passa para aqueles irmãos, para os seus leitores. É como se ele estivesse dizendo, em poucas palavras, vocês não têm motivo para retroceder, vocês não têm motivo para estar com assombros, porque tem um Deus que cuida de vocês, que zela por vocês, que sustenta, que preserva, que dá força no dia da adversidade, no dia da luta, mas Ele quer que vocês creiam nele. Ele quer que vocês mantenham esta confiança nele, que Ele é merecedor da mais absoluta confiança que nós possamos depositar nele. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.